A justiça. Justiça. Justiça é um modo de se acertar as coisas que não são devidamente como eram para ser, certas, diante da criação, daquilo que foi feito e estabelecido pelo Criador. Dentro do cosmos, existe a cosmovisão, que é o cosmos interrelacionando com a missão. É falado o termo dentro da missiologia, é o estudo que estuda a missão dentro da teologia. Ou dentro da missão mesmo se fala visão, missão, razão. A razão de haver missão é para fazer a obra do Senhor. E a cosmovisão é uma visão do cosmos. Do cosmos vem a visão do Senhor diante da justiça. Que o Senhor tem a justiça como uma energia para se enquadrar. Não é que é uma heresia, uma energia de feitiço ou de adivinhação, de superstição e espiritismo. É uma força pelas mãos do Senhor a justiça. É um instrumento do Senhor que tem a força dele, quando eu digo energia, para se arrumar, resolver as coisas. E essa energia, justiça, que vai esquadrinhando e julgando e condenando as coisas que não são como deveria ser, porque o Senhor Jesus ele é o próprio Senhor que se encarnou e ficou entre nós. Então, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Antes de tudo existir, ele já era. Ele foi morto antes da fundação do mundo, conforme está em Apocalipse 13.8. Deus amou o mundo de tal maneira que não é possível a gente compreender o sistema humano, como está em João, o Evangelho de João 3:16. E antes de existir, tudo eu sou. Ele que já estava no início, já na criação, o Senhor, ele estabeleceu a justiça pelo seu próprio desígnio que eu vou ler um verso aqui, Isaías 62, que diz assim: por amor de Sião me não calarei, por amor de Jerusalém me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Então, nós temos, por exemplo, os gideões missionários. Os gideões missionários, nós temos em cima de uma tocha acesa. Então, o Senhor está dizendo que, por amor de Sião, o profeta Isaías, ele relacionava coisas futuras, que nem se fala do Monte Sião no Apocalipse. O profeta Isaías está sempre resplandecendo Cristo. Um Cristo, na teologia, alguns teólogos falam que ele é um Cristo no Antigo Testamento, que ele tem os sofrimentos, tem tudo parecido com como está em Isaías 53:5, que ele foi ferido pelas nossas transgressões. No 54:17 diz que a ferramenta preparada contra nós vai prosperar, que toda língua será uma contra juízo, o Senhor condenará. Então tem juízo, justiça de novo. Então, e que a herança do servo do Senhor é a justiça que vem dele. Aí Isaías, ele diz aqui que no capítulo 62, o verso 2: as nações verão a sua justiça, todos os reis a tua glória, chamar-te-ão por um novo nome, tua boca do Senhor nomeará, que a boca do Senhor nomeará. Então vai ter um novo nome da boca do Senhor, para essa referência de Sião, em que Sião, ele tem um amor tão grande pelo Senhor que o Senhor não vai se calar. Por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, a sua salvação como uma tocha acesa. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do seu Deus. Então nós temos o judiciário hoje. O judiciário ele regula, não é que ele faz, ele altera as leis. O legislativo não deveria alterar a lei do Senhor, ele altera. Mas ele deveria enquadrar a lei humana já alterada e regular melhor. E o judiciário, ele julga as leis feitas de acordo com elas que foram reguladas. Em diversas delas, o judiciário, ele verifica o caso e estabelece entre elas o que deve fazer, julgando as leis feitas de acordo com a vida da pessoa, o caso do estabelecimento. Então aí ele julga, ele judicia. E quem executa dizendo que é sim para fazer isso é o executivo. E quem dá direito a isso, que em processo jurídico, é a área de direito com advogados que se compete entre eles, ou juízes, para decidir o caso entre o cliente ou outro,
aquele que está certo. Então fica confuso falar. Às vezes eu falei só um pedaço assim, de uma estratégia jurídica, mas também é um entendimento, uma forma de compreensão. E a justiça mundial, muitos juízes que usam o Outro Testamento de Jesus Cristo da Igreja Mórmon para tentar compreender. Eu já soube isso mais de um caso de juiz que falou para mim. O Evangelho, numa estatura de uma outra denominação, é uma outra forma de interpretar as Escrituras, mas não é a Escritura, é um texto a mais, e as pessoas se assustam. É bom a gente entender a doutrina mórmon, ela foi estabelecida há muito tempo, de uma outra revelação de outras pessoas. Não dá para idolatrar, mas eu tenho o livro mórmon aqui comigo. O Outro Testamento de Jesus Cristo. É um estudo que é considerado nas Assembleias de Deus, que a Assembleia de Deus, ela diz de Deus, onde tem a Assembleia Constituinte, onde se regula a lei constituinte, legisladora, legislativa. E a lei deveria ser encabeável pelo Senhor, mas então a Assembleia Legislativa, ela é a Assembleia de reunião de pessoas da parte legal que falam, onde se demonstra as leis. É legal essa lei, é legal. Deve sempre ser, não é tão legal às vezes se for para um caso gay que a Bíblia condena, a gente não pode ter no nosso meio, que na Assembleia de Deus já é falado de Deus, para se reunir pessoas que elas não estão compartilhando desse modelo de estatura de gente e pensamento, para se coabitarem e fornicarem pessoas do mesmo sexo, por exemplo, usarem droga. Então tem um tempo para se converter e para continuar no mesmo lugar onde tem a comunidade, para a gente se manter. É um direito cristão de religião também. Daí a Assembleia Constituinte é a Assembleia que se reúne as pessoas envolvidas com a Constituinte de leis, que se constitui as leis. E a Assembleia de Deus é envolvida com pessoas que são dedicadas ou se direcionam a Deus, querem ser Deus. Então, a fundação da Assembleia de Deus já é uma parte religiosa de uma organização para pessoas que acreditam no Espírito Santo. Aí a Igreja Mórmon tem juízes que eles estudam o livro Mórmon no aspecto jurídico de condenação. Mas eu não vou entrar muito nesse cabo, eu não acredito no livro Mórmon como essencial, mas é um estudo para a gente desenvolver o comunismo, tentar transformá-lo numa reação de uma igreja melhor, um dia, no aspecto de junção a todos os encabeares ao sistema, ao dogma de Cristo através do Evangelho, pela Bíblia. Quem sabe a gente consegue transformar a Igreja Mórmon algum dia, mas tem termos de jurisdição aqui dentro. Por exemplo, aqui diz: nós sabemos que se formos fiéis a Cristo, livraremos nossas vestes do sangue de todos os homens e seremos declarados sem mancha diante do tribunal de Cristo e habitaremos eternamente com Ele nos céus. A honra seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que são um Deus. Então, o Deus trino aqui. Então, um outro testamento se diz um testamento a mais de Jesus. E nas Assembleias de Deus, esse livro e essa igreja, ela é considerada apologética, ela é um pouco afastada das outras demais no ecumenismo, no entendimento de fé cristã. Jesus levantou a Igreja Mórmon Adventista, que acredita que tem que cuidar do sábado. O Senhor levantou, tem que ter uma parte das pessoas para cuidar do sábado. Eu acredito, acima de tudo, na Assembleia de Deus, que segue a doutrina dos apóstolos para se cuidar das Escrituras, que também o Antigo Testamento tem o grande juízo de Deus. Os profetas fizeram todo o tempo juízo contra os reinos ruins. A Babilônia foi um dos principais, o Império Assírio, Persa, outros impérios gregos e romanos, e outros mais. Jesus veio cumprir a profecia, veio cumprir a lei dos profetas, a lei de Moisés, que o Senhor pediu para que Moisés escrevesse, e veio cumprir os profetas que profetizaram a respeito dele, e também falar dos profetas aquilo que eles escreveram, e se manifestar como o aspecto da personalidade dos profetas, porque ele criou todas as coisas. E os profetas profetizaram o juízo sobre tudo. Então Jesus se manifestou também, julgando, dizendo sobre o juízo final. Já Mateus 24 fala bastante do juízo final. Toda a profecia de Jesus, ele fala do Apocalipse, ele aparece como o espírito da profecia no final, no livro do Apocalipse, e se manifesta proclamando para João e
e exemplificando como Moisés ganhou do Senhor pelo fogo da sarça. No Apocalipse tem o Espírito Santo nos castiçais, exemplificando o Espírito dizendo às igrejas. E como Moisés ganhou a explicação da lei através da sarça para escrever, até da Gênesis, é uma revelação, Jesus, ele, com o Espírito e a vida dele, ele se mistificou no Apocalipse, pedindo para que João escrevesse. O Espírito que dizia às igrejas, Jesus fez uma orientação para que João escrevesse a revelação. E através do Espírito Santo dele, o Espírito dos 7 castiçais e assim por diante. Tem as pragas, que são juízes também. Se alguém alterar ou mexer nesse livro, as pragas desse livro estão lá no tempo de Moisés. Vai ser acrescentada à vida da pessoa. Então, o livro é a Bíblia, não só o Apocalipse. Mas, aqui então, e damos nossos nomes ao mundo que testificamos ao mundo que vimos, e não mentimos, Deus sendo testemunha disso. Eu vou ver aqui na página 122, falando sobre o livro dos Juízes. Livro do Velho Testamento, que consta a história dos israelitas desde a morte de José até o nascimento de Samuel. São um prefácio do livro dos Juízes e explicam que, por não haverem expulsado os inimigos, eles devem sofrer as consequências de perda de fé e casamento com descrentes e idólatras. Revelam a experiência de Débora e Baraque, o livro de Juízes, liberando os israelitas dos cananeus. Então tinha experiência para coisa ruim, segundo esse material do Mormon, que liberam os Israel dos cananeus. Na experiências inspiradoras de Gideão, quem o Senhor abençoou para levar Israel como juiz. O Senhor levantou ele como juiz, mesmo sem carteirinha, seja como for. Nos diversos homens diferentes servem como juízes em Israel, o período em que o povo viveu quase sempre apostasia e opressão. Fala da ascensão e queda do último juiz, Sansão. Pode ser considerado um apêndice que revela a gravidade dos pecados de Israel. O juízo final, o julgamento final que acontecerá após a ressurreição. Deus, por intermédio de Jesus Cristo, julgará cada um a fim de determinar a glória eterna que receberá. Esse julgamento será baseado na obediência pessoal aos mandamentos de Deus, inclusive isso. O que é julgar? Avaliar o comportamento em relação aos princípios do Evangelho, decidir discernir o mal e o bem. Moisés sentou-se para julgar o povo, com justiça julgarás ao teu próximo. Não julgueis para não ser julgados. Todos os que sob a lei pecaram pela lei serão julgados. Os santos hão de julgar o mundo. O filho de Deus foi julgado pelo mundo. Os 12 apóstolos do Cordeiro são os que julgarão as 12 tribos de Israel. A morte, o inferno, o diabo e todos os que forem dominados por ele deverão ser julgados. E assim por diante. Então, esse livro aqui, Mormon, ele é interessante, até onde pode ter a sua limitação. Ele é para fazer um estudo para a gente tentar entender a Igreja Mormon. A gente ver se a gente consegue fazer a Igreja Mormon se alinhar, se alicerçar principalmente nas Escrituras, na Palavra de Deus. Que o juízo, todos os profetas fizeram juízo. Então Jesus veio cumprir a lei dos profetas, e a justiça, irmãos, ela tem que ser diante do Senhor. Nós temos o sistema de oração em todas as igrejas evangélicas. Nós temos que orar e saber o que o Senhor quer fazer. E a nossa orientação só é simplesmente pela Bíblia. O Espírito Santo, Jesus é a palavra que veio ao mundo, e quando ele foi o Criador, que ele narrou, pediu para que se escrevesse, até a Moisés. Ele pediu para escrevesse com o dedo dele, que repetisse a lei que ele tinha dado. O dedo de Deus escrevia nas tábuas. E tem uma aparência da mão uma mão escrevia na parede lá no livro de Daniel. O Daniel faz uma representação com o Apocalipse. Todos os livros também vão levar do Apocalipse a fazer uma representação, que nem Isaías faz uma de Jesus. E de Gênesis a Apocalipse é a revelação da lei, que fala do livro, o livro da vida. Já é a própria Bíblia.
E o Cordeiro é o próprio Jesus em forma do Criador. Mas nós vamos nos abster. Eu quis comentar isso sobre o livro Mórmon ser usado pela parte jurídica para o entendimento religioso além, a mais. É bom a gente entender, tem livros e manuais de dogmas que a igreja são considerados mais na apologia, no afastamento temporário cristão, até se entender as diferenças, para não se misturar tanto uma fé que foi alinhada há muito tempo de desenvolvimento, um caráter diferente entre cada uma no ecumenismo cristão. Mas nessa parte apologética, apologia, a igreja mórmon tem esse livro, para a gente entender é bom, para a gente tentar converter e fazer com que o mórmon venha entender somente a Bíblia como algo principal, e a gente, com o comunismo cristão, fazer com que transforme, seja transformar todas as igrejas cristãs do mundo. Eu vou deixar até aqui minhas palavras, obrigado, amém. E que a justiça de Deus ela impere e faça sobre nós, sobre mim também, que eu estiver errado, mas eu acredito nas Escrituras, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu gosto da Assembleia de Deus e dos líderes também, como foram grandes líderes na Assembleia de Deus até hoje. Alguns já morreram, que nem o Antônio Gilberto, e assim por diante. Nós vamos orar para os nossos pastores, os fiéis, os obreiros, para que todos vejam a glória resplandecedora do Pai. Amém.